toda ficou para trás. Bom, então, essa visão do processo é uma visão muito marcadamente europeia. Os europeus, se considerando superiores, iniciaram um processo de conquista de territórios. E por que iniciam esse processo? De que maneira iniciam? É o que nós vamos procurar analisar. A expansão marítima, eu costumo dizer que ela é o resultado de um processo de evolução. O que eu quero dizer com isso? A Europa feudal da Idade Média, nós vamos ver na frente A, né, em algum momento, a Europa feudal da Idade Média vai dar lugar a uma Europa centralizada no contexto absolutista. Então, os senhores feudais perdem o poder para os reis absolutistas. Aquela Europa fragmentada com vários feudos, se você, por exemplo, assistiu Game of Thrones, isso ficou, ou leu, né? Isso fica muito evidente. Aquelas estruturas de reinos, de constantes conflitos, vai dar lugar a uma estrutura politicamente centralizada com os estados absolutistas. Aquela economia agrária, rural, de subsistência, vai dar lugar a uma economia capitalista mercantilista, com a burguesia que surge ali na Baixa Idade Média. As cidades, os burgos se desenvolvendo. Essa sociedade, culturalmente, ela muda, ela evolui. Aquela explicação, porque Deus quis assim, não serve mais. Automaticamente, nós vamos ter um desenvolvimento da intelectualidade, do cientificismo, da razão. Aí nós vamos ter o desenvolvimento do renascimento, do humanismo, do cientificismo dentro daquele contexto. O homem passa a um processo de evolução constante. Na engenharia, na ciência, na anatomia, na medicina, nos cálculos, nas artes. E no campo religioso, há uma mudança profunda. E essa mudança profunda, ela se dá justamente pelo contexto da Reforma Protestante. Ou seja, nós vamos ter, dentro desse contexto, um questionamento do poder da Igreja Católica e, automaticamente, com esse questionamento, o surgimento de outras religiões, que nós vamos chamar de religiões protestantes, dentro desse contexto. Então, assim, era uma Europa em mutação. E essa Europa em mutação, ela logicamente leva à necessidade de ampliar as fronteiras, a necessidade de ampliar as áreas dominadas e conquistadas num determinado momento. Então, assim, perceba que a expansão marítima que nós estamos analisando e começando a analisar agora, ela é consequência de um momento de grandes mudanças dentro da Europa, de um contexto de grandes transformações dentro desse período. Então, assim, este momento é um momento muito marcante da história da humanidade. E para a gente começar essa nossa discussão, ou para a gente ampliar essa nossa discussão, eu vou trazer a cena de um filme que eu gosto bastante, tá? E que se chama 1492, A Conquista do Paraíso. Não sei se alguém já assistiu, mas o filme ele retrata justamente a chegada de Colombo com o comandante Pinzón a bordo da frota, né? A Pita, a Ninha e a Santa Maria, desembarcando ali na área da América Central, em Guanahani, que chamou de São Salvador, o Salvador, no primeiro momento, e que Colombo acreditava ter chegado às Índias naquele momento, em outubro de 1492. É um momento muito marcante da história da humanidade, particularmente falando. E antes de eu colocar o trecho aqui, só fazendo um comentário. E eu sempre faço essa comparação, que eu acho, para mim, muito emblemática. Se alguém te pegar você, te encapuzar, te levar para alguma parte do planeta e te entregar um smartphone carregado na mão,
você consegue voltar para casa. Claro, com recursos financeiros e tudo mais, você consegue voltar para casa. Você consegue se situar. O planeta, a Terra, que é redonda, e Colombo já defendia isso, né? Que é redondo, o planeta é redondo, por mais que alguns insistam ao contrário, mas... Então, todo mapeado em termos de GPS, você consegue se localizar no planeta. Se você viaja para uma cidade que você nunca foi e tem um ponto turístico que você sempre quis conhecer, visitar, você consegue chegar a esse ponto turístico tendo um smartphone na mão. Agora, pense comigo, lá em 1492, final do século XV, Colombo, quando ele convence a Rainha Isabel de Castela, a rainha espanhola, a investir no empreendimento dele, ele e aqueles homens que estavam com ele se lançaram ao desconhecido, porque ninguém nunca tinha feito aquela viagem. Então ele não sabia nem se voltaria. Porque a crença da época, em 1492, é de que a Terra era plana em 1492. E de que em algum momento, navegando, a embarcação chegaria à borda da Terra e despencaria num precipício sem fim. Essa era a ideia de 1492, por exemplo. E Colombo defendeu a teoria de que navegaria para o oeste e de que, como a Terra é esférica, ele navegaria para o oeste e chegaria a leste, chegando na Ásia. É claro que tem todo um porquê, né? O porquê os portugueses iniciaram isso lá em 1415, o porquê os espanhóis iniciaram esse processo só em 1492, mas também tinham a necessidade de se lançar nesse contexto. Nós vamos discutir isso também, tá? Inclusive, a sua apostila, eu não vou conseguir parar de chamar de apostila, vou continuar chamando. Inclusive, a sua apostila, ela traz uma citação sobre Marco Polo, grande navegante, aventureiro, viajante, que tem suas aventuras na Ásia, né? Tão conhecidas pela história e pela literatura. E eu deixei lá no meu Bernoulli, não sei se você chegou a ver, mas eu deixei o trailer da série Marco Polo na Netflix, o jovem Marco Polo, retratando justamente algumas das aventuras. É uma série bem legal, não sei se alguém já assistiu, mas eu deixei o trailer lá, então quem tem Netflix aí, procura, vai te dar também um panorama desse contexto. Então, assim, pessoal, deixa eu olhar aqui para vocês rapidamente. Essa discussão inicial, essa introdução aqui, tá tranquilo? Tá fluindo para vocês? Sim, tranquilo, né, Nanda? Beleza, então. Então, está ótimo. Tranquilo para o João também? Os outros não se manifestaram. Não sei se é porque não está tranquilo, ou não quiseram, ou estão dormindo, ou tomando banho, ou almoçando, ou lanchando, ou jogando, ou alguma coisa, mas de qualquer forma. Eu vou colocar agora a cena do filme. É uma cena um pouquinho mais extensa, né? Deve ter uns de 5 a 10 minutos. Vou colocar a cena do filme no horário anterior, só para eu entender e eu não atrapalhar também. No horário anterior, aquele trecho do 300 que eu coloquei, da educação espartana, fluiu normalmente, né? Áudio e vídeo tranquilo para vocês. Sim. Tranquilo? Beleza, então. Então, eu vou trazer o trecho do filme 1492, A Conquista do Paraíso. Essa cena é justamente a cena da chegada de Colombo à terra firme, depois de 3 meses no mar, sem saber o que encontraria ou quando encontraria, e com a comida já tendo sido finalizada, com a água doce, já boa parte dos tonéis já perdida, já apodrecida, então era o momento crítico da viagem. Então, assim, o trecho do filme, ele mostra justamente um momento de encontro, de choque
entre duas culturas muito distintas, né? E alguns elementos do trecho, eles chamam a atenção. Espero que vocês tenham prestado atenção para resgatar. Por exemplo, quando o Colombo e seus homens desembarcam na praia, automaticamente vem um representante da igreja com um documento para o Colombo assinar, tomando posse daquele território em nome dos reis Aragão, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, os reis da Espanha, naquele momento. É muito surreal você parar para pensar que ele toma posse de um território que ele nem sabia se existiam pessoas ali. Ele toma posse em nome da coroa espanhola, mas não havia conhecimento de nada que ali existia. Outro elemento que chama muita atenção na cena é o espanto deles, né, do Colombo e seus homens, com aquela fauna, com aquela flora, animais e plantas tão diferentes e estranhos que, logicamente, não existiam na Europa, por serem outro continente, por ser outra realidade climática, né? E isso vale para os ameríndios também, vale para os povos autóctones, né? Os povos originais, no caso aqui da América, não conheciam cães, não conheciam cavalos, não conheciam gado bovino. Tudo isso foi sendo introduzido pelos europeus no processo de dominação. E a cena, eu interrompi a cena, né? Justamente no momento do encontro de uns contra os outros. E qual é a ação imediata dos homens de Colombo? Seria disparar os seus mosquetões, os seus arcabuzes contra os indígenas, que estavam praticamente nus, arcos e flechas, né? E os indígenas, da sua parte, também estranharam aqueles seres de barbas, cabelos longos, vestes estranhas, mal cheirosos, porque não se banhavam, o costume do banho não era comum na Europa. Imagina em 3 meses de alto mar. Imagina numa viagem de 3 meses em alto mar. Então, assim, foi um momento de um impacto muito grande para os dois lados, tanto para os europeus quanto para os indígenas. E lembrando que só são chamados de indígenas, e esse termo só surge porque Colombo acreditava que tinha chegado nas Índias. Porque Colombo acreditava que tinha conseguido completar o trânsito, completar o trajeto e chegar até a porção leste da Ásia. Era a ideia de Colombo, era o que ele acreditava, e ele fez 4 viagens acreditando nisso. Ele fez 4 viagens entre 1492 e 1495 acreditando nisso, de que havia chegado na Ásia, nas Índias, né? Então, assim, é um momento, e o filme, para quem se interessar, logicamente eu não vou reproduzir, a cena é um pouco maior porque eu precisava da problematização da cena. Mas quem se interessar, chama-se 1492, A Conquista do Paraíso, tá? 1492 em numerais mesmo, tá? 1492, 2 pontos, A Conquista do Paraíso. É um filme maior, mais extenso, umas 2h30, eu acho, e vai relatar, ou tentar retratar esse processo, tá? Da chegada dos espanhóis aqui e o início do processo de colonização. Então, assim, é um momento muito impactante da história. E aí, essa nossa primeira aula foi uma aula de introdução, de discussão, de análise, e eu vou trazer a apresentação, né, que eu postei para vocês, só para a gente ver um primeiro momento aqui, tá? Então, essa apresentação ela vai estar disponível para vocês, e eu queria só fechar essa nossa aula de hoje, já está chegando nos minutos finais, e eu gostaria de fechar com esse organograma aqui na tela de vocês. Pode printar, tá? Para fazer suas anotações depois, de qualquer forma já vai estar disponível, mas olha lá, expansão marítima na Europa, da Idade Moderna, dos séculos XV e XVI. Então, cuidado, eu já vou fazer esse alerta, tá? Nós vamos realmente dividir o pensamento. E apesar de ser um professor só, no meu caso, qualquer dúvida, por favor, não fique com dúvida, pergunte. Então, na frente A, nós estamos aonde? Na frente A, nós estamos em Antiguidade. E na frente B, na Idade Moderna. Ok?
Se organiza bem aí para não se confundir. Então, Idade Moderna, entre os séculos XV e XVI, o objetivo era encontrar novas rotas marítimas para as Índias. Por que havia essa necessidade? Quando a gente estiver vendo Idade Média, e você deve se lembrar, né? Eu também acabei de me lembrar que você já viu isso tudo ali no seu 7º ano. Nossa, Rod, no 7º? Mas foi ali que você viu. 6º, 7º, de qualquer forma. Mas lembra que ali entre os séculos XI e XIII, eu tive as cruzadas medievais. E uma das consequências das cruzadas foi o domínio italiano sobre as rotas marítimas via mar Mediterrâneo. Né? As especiarias, condimentos como noz moscada, pimenta do reino, orégano, açafrão, cravo da Índia, né? E outros porcelanatos, sedas, perfumes, tecidos vários, que eram trazidos das Índias, do Oriente, pelo mar entravam na Europa pela Itália, pelos mercadores italianos, principalmente de Gênova e Veneza. Por terra, havia o controle da travessia pelos turcos. Então, assim, os burgueses, os mercadores portugueses e os mercadores espanhóis precisavam encontrar alternativas. Pelo mar Mediterrâneo, os italianos controlavam. Por terra, os turcos controlavam. Então, os portugueses resolveram dar a volta na África, o que nós chamamos de périplo africano, até que conseguiram ultrapassar o Cabo das Tormentas, né? Depois Cabo da Boa Esperança, e chegaram até Calicut, nas Índias. Os espanhóis, como as outras rotas já estavam dominadas, resolveram acreditar em Colombo. Então, o monopólio italiano e o bloqueio turco fizeram com que novas rotas marítimas fossem necessárias para as Índias. Houve, naquele contexto, uma transformação da Europa, economicamente com o mercantilismo, politicamente com o absolutismo, socialmente com o surgimento de um novo grupo social que era a burguesia, e culturalmente com o Renascimento, com o cientificismo do humanismo, naquele momento histórico. Era o período, nós vamos analisar isso na frente A, mas se você quiser pesquisando esses termos para você, logicamente, já ir se inteirando, a Idade Moderna é o período do que nós chamamos do Antigo Regime. O Antigo Regime europeu, absolutismo, mercantilismo, privilégio de classe, e a religião católica ainda influenciando essa sociedade. Havia um medo muito grande, né, nesse contexto, as noções distorcidas sobre a Terra, que acreditavam-se ser plana naquele momento, e o universo, os mapas que eram imprecisos, logicamente a cartografia ela era extremamente limitada e embrionária, à medida que novos territórios foram sendo descobertos, a cartografia, a confecção dos mapas também foi evoluindo. Esses mapas, ainda imprecisos, dificultavam as navegações. Havia toda a questão do imaginário, né? Os monstros marítimos, o Kraken, as sereias, que levavam as embarcações e os navegadores ao fundo do mar. Avanços tecnológicos começaram a, num primeiro momento, gerar medo, mas depois geraram conhecimento e desenvolvimento nas navegações. Um comentário, deixa eu ver quanto tempo eu tenho, não, está acabando. Um comentário que eu acho também muito pontual, Rod, mas à medida que as navegações foram se desenvolvendo, esses monstros imaginários, eles foram deixando de existir, né? Não necessariamente. O que eu quero dizer com isso? Aqueles navegadores que lançavam-se ao mar e voltavam eram considerados grandes heróis. Olha aí o gosto da aventura, a descoberta de novas rotas, a dificuldade das viagens, o encontro com povos desconhecidos. Esses navegadores que iam e voltavam vivos, eles eram tratados como grandes heróis. E aí, na hora de contar a viagem, na hora de relatar, eles falavam: enfrentei o Kraken. As sereias eu tive que tapar os ouvidos para não ouvir o canto delas. Eles reforçavam, né? Num primeiro momento, eles reforçavam esse imaginário, porque isso só exaltava ainda mais o feito deles. E eu estou falando de um momento da história em que majoritariamente a população era analfabeta, então era tudo muito na oralidade. Houve um espanto, né? Nós acabamos de ver na cena,
quem acompanhou e prestou atenção, o encontro de diferentes culturas e etnias, o contato com nova flora e nova fauna, tá? E a conquista, né? Esse vai ser para nós um tópico de muita análise, né? A razão da dominação, e é uma reflexão que a gente tem que aprofundar. Como é que alguns poucos europeus conseguiram conquistar civilizações inteiras, como as três grandes, né? Azteca, Maia, Inca, e outras tantas tribos que aqui estavam. Aí envolve a questão da superioridade bélica, né? Que a cena deixa muito claro. Os europeus já com armaduras e elmos e dominando armas de fogo, enquanto os índios praticamente nus com tacapes, flechas, arcos. Mas houve também a transmissão das doenças europeias, para as quais os indígenas não tinham anticorpos, e vice-versa. Os europeus também contraíram doenças encontradas aqui na floresta equatorial, né? Houve ainda o uso de cavalos, que reforçou a dominação e a questão do imaginário, e um ponto que é fundamental, a dominação cultural e mental religiosa feita pela Igreja Católica, tá? A gripe, né? Foi uma dessas doenças que auxiliaram no processo de dominação. E para a gente encerrar essa nossa